Bom, vamos falar de Galo então, que é para isso que a gente está aqui, né? Vou trazer algumas informações aqui sobre o posicionamento do Atlético no mercado da bola, né? Todo mundo já sabe, mas é bom enfatizar: zagueiro e volante são prioridade, né? Para o Atlético são prioridades, mais saídas devem acontecer. A estreia do Minda e do Cassierra, vou trazer algumas questões sobre isso, inclusive opinativas. E vai ser reserva ou vai ser titular amanhã contra o Pouso Alegre? Bom, começando por essa parte aí do mercado da bola, é o seguinte: a informação que a gente obteve é. Primeira coisa, eu falei aqui no café que eu estava na expectativa se ia ter algum anúncio, né? De repente, um anúncio ali antes do Cassierra e tal, porque o Brax ele tem tido esse modus operandi de fazer anúncios, né? É, antes, por exemplo, como foi o Minda, né? E o próprio Cassierra ele anunciou na apresentação dos outros atletas, né? Então ele tem tido esse costume. Questionei uma pessoa, a pessoa falou assim: ó, não tem uma expectativa de anúncio hoje, a gente não avançou na velocidade que a gente gostaria, mais alguns movimentos vão ser feitos, aliás, e ainda escreveu assim: faltam 2 nomes, negociações complexas. Ponto. Faltam 2 nomes, negociações complexas. Como eu já havia conversado com a pessoa, eu sei que são o volante, né? E um zagueirão. Jeves, quero nomes. Não tenho nomes assim para poder trazer no sentido dessa negociação complexa. A situação do Mascarel, por exemplo, é um nome avaliado, mas nada mais que isso. Pode até ser que venha pela questão da viabilidade financeira. Não é um jogador que vai investir, vai ter um grande investimento, mas é um jogador que nunca jogou no futebol brasileiro, né? Por exemplo, é um jogador que atua no futebol espanhol, já jogou no futebol europeu, a seleção dele é do continente africano, que é Guiné Equatorial, então assim, o cara vai chegar, vai ter um tempo ainda para acostumar e tal, né? Calendário brasileiro, clima diferente. Então, assim, eu fico meio pensativo sobre isso. Mas o Paulo Brax ainda falou, pegou o microfone ontem, antes da apresentação do Matheus Cassierra, e falou assim: a nossa janela é até março. Pô, aí não, né, Brax? A gente sabe que ela tá aberta até março. Mas você havia falado que o planejamento do Atlético era fazer os anúncios, ajustar essa reformulação até o início do brasileiro. O brasileiro já começou. A gente já começou empatando por falhas defensivas. O Atlético precisa dessas contratações. Vai ficar uma janela incompleta se a gente não tiver essas contratações com urgência. Então, eu acredito que a contratação de um primeiro volante e também de um zagueiro são contratações urgentes no Atlético. O sistema defensivo está frágil. O sistema defensivo está penetrável, está fácil de entrar ali na defesa do Galo, seja por baixo ou seja em bola aérea. Então, essa situação, ela tem que ser prioridade. O Atlético tem que tratar isso como prioridade, entendeu? Então, eu fico assim, bem pensativo sobre essa questão, a forma como o Galo está se comportando no mercado. Estou satisfeito com o que está sendo feito até aqui. Acho que estão sendo boas contratações, algumas com um pouco mais de investimento e badalação, outras com menos disso, outras com nada disso, né? Então eu estou satisfeito com o mercado, mas é um mercado que ainda está incompleto diante das necessidades que esse elenco tem, né? E eu ainda falei com uma pessoa, eu falei assim, poxa, mas está faltando isso, aquilo e tal. A pessoa falou assim, cara, a gente vai tentar suprir as necessidades, porém, todas elas não serão supridas. Então, alguma coisinha vai ficar faltando. Ah, vai ficar faltando um reserva para tal fulano, vai ficar faltando um outro zagueiro, vai ficar faltando, sei lá, mas o volante e o zagueiro, que são, de fato, o que o Atlético busca no mercado, esses vão chegar. Só que ainda não avançaram na negociação ao ponto ou na velocidade que a diretoria e, naturalmente, a torcida queria. A torcida já queria esses caras jogando aí contra o Palmeiras. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Então, o Brax, ele deixou claro e eu fiquei, assim, meio pensativo, né? Porque ele falou, não, era até janeiro, agora é até março.
E quando ele falou, não me cobrem velocidade, me cobrem qualidade. Poxa, cara, as coisas têm que andar juntas. O campeonato já começou. A gente não está priorizando o brasileiro? Pois é, o brasileiro já começou. Começou em 28 de janeiro. Então o Atlético ele precisa dessas contratações para poder equilibrar o time. Não adianta você ter um time extremamente consistente, criativo, né, com muita qualidade do meio para frente, mas do meio para trás falta essa qualidade. O primeiro volante ali, é, eu vou ser bem sincero com vocês, a sensação que eu tô, talvez vocês vão concordar comigo, tá? Mas a sensação que eu tô é que o zagueiro se tornou mais urgente que o primeiro volante. Porque eu acho que o Maicon tá cumprindo legal ali. Eu acho que tá conseguindo fazer uma proteção defensiva interessante. Não é exatamente a dele, mas tá fechando legal. Mas os zagueiros, bicho, aí que o negócio tá complicado, entendeu? A ideia é os dois, tá? Mas se for falar dos dois, o primeiro volante, que tem mais de um ano, desde que o Otávio saiu, teve o Fausto Vera, independente de ser bom ou ruim, teve um jogador aí, teve o Patrick que acabou, só fica machucado, mas parece bom jogador. Mas a necessidade de um zagueiro, ela me sobressaiu ao volante, entendeu? Depois que o Maicon chegou, depois que o São Paulo encontrou essa trinca ali com o Franco, com o Maicon, com o próprio Igor Gomes, que tá marcando muito, com o Vitor Hugo, né? Meia e volante. Então, assim, o zagueiro eu acho que é o que tá fazendo mais falta nesse momento. Eu olho ali pro Júnior Alonso, velho, igual eu falei ontem com vocês aqui, eu sinto meu sentimento é de insegurança. E antes, a gente tinha uma certa segurança no Júnior Alonso com bola, com um zagueiro construtor, dá bons lançamentos, joga de lateral na Albirroja, né, na seleção do Paraguai. Mas pelo alto, cara, é uma mãe. Pelo alto ele não corta nada. Não tem uma ótima estatura e também não tem impulsão, não tem mais. Cara, Alonso não dá. É reserva aí desse time. No máximo. No máximo. Pra reserva serve, Jeves? Pra mim serve. Na reserva serve. A pra titular, não. Jeves, mas pra titular é o Vitor Hugo? Nesse momento é. Não tem como, cara. Não tem como. Eu não consigo entender o nível de confiabilidade que o Alonso está passando para esses treinadores, desde a época do Cuca, agora para o Sampaoli, para ele não ser nem questionado a ponto de ter a sua titularidade colocada em xeque. Entendeu? O Alonso está inseguro, cara. Ele falha demais, ele é lento, ele toma decisões erradas, ele erra passes. Pelo alto ele não sabe cabecear, não sabe subir, não sabe marcar. Não dá, entendeu? O Juan é melhor que ele nesse momento, mas também falta. Também é um zagueiro mais ou menos, um pouco inseguro, entendeu? Então, tipo assim, precisa mais de um zagueiro nesse momento. Muito zagueiro. Mas vai chegar. Quando, Jeves? Eu não tenho informação. A informação que eu tinha é que nos próximos 15 dias, isso já faz 15 dias, o Atlético anunciaria mais 2 ou 3 contratações. Anunciou por enquanto o Cassier. Então faltam mais 1 ou 2 contratações, tá? E aí a pessoa que me falou isso é a mesma pessoa que me falou que eu tô comentando com vocês aqui. Pessoa importante da diretoria do Atlético.